Hoje vamos falar da pirataria no mundo real. Fala, meus brasas de todo o Brasil. Sabemos que temos um amor pelos piratas, desde sempre, e que esse pode ser visto em One Piece. Mas muitas vezes esquecemos as similaridades da vida real com a obra. E hoje vamos analisar a história da pirataria e seu início na vida real. Tudo se iniciou quando ele, Gold Roger, foi executado. Brincadeira, confundi. Vamos voltar ao início da pirataria na vida real. A palavra pirata, do grego, é um marginal que, de forma autônoma, organizada em grupos, cruza mares com o fim de saquear e pilhar navios. O primeiro a se utilizar desse termo foi Homero, na Grécia Antiga, na sua Odisseia. Os piratas são aqueles que pilham no mar por conta própria, embora hoje em dia esse termo já esteja aplicado a qualquer pessoa que viola alguma lei. Eles navegaram nas rotas comerciais com o objetivo de se apoderar das riquezas alheias que pertenciam a mercadores, navios do Estado ou povoações e cidades costeiras. Primeiramente, a pirataria marítima foi praticada por gregos que roubavam mercadores fenícios e assírios desde o século 735 a.C. A pirataria continuou a causar problemas, atingindo proporções alarmantes no século I depois de Cristo, quando uma frota de 1000 navios piratas atacou e destruiu uma frota romana e pilhou aldeias no sul da Turquia. Porém, o uso da navegação tem alguns precursores. Na Idade Média, a pirataria passou a ser praticada pelos normandos, que atuavam principalmente nas Ilhas Britânicas, na França e no Império Germânico. Também temos os muçulmanos e alguns outros piratas um pouco mais locais. Mais tarde, a prática pirata difundiu-se pelas colônias europeias e no Japão, nomeadamente nas Caraíbas, onde os piratas existiam em grande quantidade, procurando uma boa presa ou a quem com que eles pudessem levar as riquezas das colônias americanas para a Europa. No final do século XVI até o século XVIII, o Mar do Caribe era um terreno de caça para piratas que atacavam primeiramente os navios espanhóis, mas posteriormente aqueles de todas as nações com colônias e postos avançados de comércio na área. Os grandes tesouros de ouro e prata que a Espanha começou a enviar para o Novo Mundo, para a Europa, logo chamaram a atenção dos piratas. Muitos deles eram oficialmente sancionados por nações em guerra com a Espanha. Mas diante de uma lenta comunicação e da falta de um patrulhamento internacional eficaz, a linha entre a pirataria oficial e a criminosa era indefinida, como já foi dito no vídeo sobre os corsários. No entanto, a tripulação de piratas eram formados por todos os tipos de pessoas, mas a maioria deles eram homens do mar que desejavam obter liberdade e riquezas. Muitos eram escravos fugitivos ou servos sem rumo. As tripulações eram normalmente muito democráticas. O capitão era eleito por ela e podia ser removido a qualquer momento. Eles preferiam navios pequenos e rápidos que pudessem lutar ou fugir de acordo com a ocasião. Preferiam um método de ataque que consistia em embarcar e realizar o ataque corpo a corpo. Saqueavam navios e mercadores levemente armados, mas ocasionalmente atacavam uma cidade ou um navio de guerra, caso os riscos valessem a pena. No auge da pirataria, controlavam cidades, que eram paraísos para recrutar tripulações, vender mercadorias capturadas, consertar navios e gastar o que saqueavam. Várias nações faziam vista grossa à pirataria, desde que seus próprios navios não fossem atacados. Quando a colonização do Caribe tornou-se mais efetiva, a região se tornou economicamente mais importante. Assim, os piratas gradualmente desapareceram após terem sido caçados por navios de guerra e suas bases tomadas. Desde aí, a pirataria vem perdendo a importância, embora em 1920 ainda tem muita importância nos mares da China e, ainda até os dias de hoje, pode-se ver, porém, com objetivos e formas de atuação totalmente diferentes, como pode ser visto ainda no Sudeste Asiático, com locais de ataque entre ilhas e entre pedaços de terras, onde eles podem surpreender com lanchas e sair de forma rápida. Se quiserem, eu posso trazer a história de piratas nos dias atuais. Porém, acredito que vai ser um pouco triste. No entanto, a história toda de piratas, ela por mais que esteja voltada para a liberdade e poder se escapar de governos e também de sanções, como por exemplo, muitas vezes escravos fugitivos, sabemos que a vida é um pouco mais difícil que isso. No entanto, voltaremos para a história. Vamos entender em alguns locais específicos como era a atuação desses piratas e corsários.
vamos ver na norte da África os corsários e piratas da Malta. Os corsários de Berbéria, o norte da África, estavam divididos em duas classes, em Argel e Tunis, e eram equipados pelos mais ricos, que recebiam 10% do valor arrecadado. Esse tipo de pirataria ganhou sua importância no século XVI, onde a época do ouro da pirataria bárbara ganhou importância. O líder mais importante do norte da África foi Barbarossa, ou Barbarruiva, que uniu a Argélia e a Tunísia militarmente, sob o poder do sultanato otomano, com seu arrendamento da pirataria. Com a chegada de dois poderosos clãs mouros de Rabat e Tetouan em 1609, Marrocos tornou-se um novo centro para os piratas e para os sultões Alawi, que rapidamente se apoderaram das suas duas repúblicas e encorajaram a pirataria como rendimento rentável. Vamos falar agora do Oriente. Menos conhecidos, mas também muito ativos, foram os piratas do Extremo Oriente. Zheng Zilong foi um pirata chinês que assumiu o poder durante a transição entre as dinastias Ming e Qing, no século XVII. Como um rapaz normal, Zheng encontrou emprego na colônia portuguesa Macau, onde foi batizado e recebeu o nome cristão, Nicolau Gaspar. Depois de deixar Macau, ele entrou num grupo de piratas que atacava as rotas comerciais chinesas e holandesas. Em 1628, ele foi induzido pelo governo para ajudar a defender a costa dos holandeses e piratas, e assim rapidamente adquiriu riqueza e poder. Muitos outros piratas surgiram no Oriente. Assim, no fim do século XVII, com o crescimento da economia do Japão durante o shogunato Tokugawa e a dinastia chinesa Qing, a maior parte da pirataria desapareceu. Agora vamos analisar a pirataria de Portugal. O corsário português se tornou bem comum no século XIV, em que Dom Dines contratou Manuel Peçanha, que ficava com o quinto da riqueza dos barcos e com os navios e as armas destes. A partir de 1443, os corsários portugueses passaram um tributo, tal como pagavam a Dom Dines, de um quinto de pilhagem efetuada ao conde Dom Henrique. Um dos principais objetivos dos portugueses era dominar o Estreito de Gibraltar, de modo a combater a parte da pirataria e do corso sarraceno, assim como um domínio deste espaço se tornaria um importante entreposto comercial. O corso português destaca-se principalmente contra o reino de Granada, no sul da Espanha, que enfraquece assim o domínio deste reino muçulmano na Europa. Em 1446, se reúne as cortes de Lisboa, onde mercadores algarvios, representados pelos armadores de Távira, queixaram-se das perseguições e pilhagens que compatriotas armados faziam a eles. Dessa forma, em 1498, o Reino de Portugal envia Duarte Pacheco Pereira em uma expedição para saber se as 370 léguas das ilhas de Cabo Verde realmente existiam. Essa expedição é considerada um ato de pirataria e espionagem no Oceano Atlântico, o que nos leva para Portugal no Oriente também. Quando chegou a Calicut, Vasco da Gama atacou 3 embarcações e fez diversos reféns, provocando assim a autoridade de Calicut. Calicut respondeu à perseguição com navios portugueses. Contudo, Vasco da Gama fez uma ação de represálias e, ao se cruzar com a primeira esquadra naval, a atacou. E antes de regressar, a frota portuguesa foi atacada por um importante corsário e pirata, Timuja, que foi repelido de imediato e que mais tarde veio a prestar grandes serviços aos portugueses. Para além destes violentos acontecimentos, os navegadores portugueses praticavam outros violentos e cruéis atos de corsários no Oriente. Para o Oriente da costa do Coromandel, nomeadamente no Golfo de Bengala e no Mar da China, onde o território marítimo era mais difícil de controlar, existiam vários piratas que eram principalmente portugueses. Estes, fora da lei, eram foragidos, desertores e renegados. No Golfo de Bengala, em Janga, existia uma comunidade corsária instalada em 1540, que era principalmente constituída por portugueses. Entretanto, o governador de Goa começou-se a se sentir ameaçado por esta comunidade e então fez-lhe um ataque que matou 600 e expulsou os restantes. No entanto, só veio a ser definitivamente exterminada em 1666. Além desta comunidade, ainda atuavam no Extremo Oriente corsos mercadores portugueses, de onde se destacou Antônio de Faria, mas também existiam salteadores de navios. Ainda temos o corso inglês e as suas implicações. O saque de Recife, também conhecido como a Expedição Pernambucana de Lancaster, foi um episódio de guerra anglo-espanhola ocorrido em 1595 no Porto do Recife, em Pernambuco,
liderado pelo almirante James Lancaster. Foi uma expedição corsária da Inglaterra que teve como objetivo principal o Brasil e representou o mais rico da história da navegação do curso, o período elisabetano. A União Ibérica colocou o Brasil em conflito em potências europeias que eram amigas de Portugal, mas inimigas da Espanha, como a Inglaterra e a Holanda. A capitania de Pernambuco, mais rica de todas as possessões portuguesas, se tornou então um alvo cobiçado. Se quiserem, posso trazer essa história mais a fundo, mas não vou trazer muito a história do curso inglês, porque ela é um pouco mais recente e ainda quero tratar com vocês do corsário francês e holandês. O curso francês teve início nos países ibéricos e fizeram frente ao curso europeu porque tinham espiões espalhados pela Europa. Já no século XVII, a França era coordenadora de atividades corsárias e piráticas, que eram reflexo da tentativa de estabelecer um comércio ultramarino, na altura em que a França se tentava instalar no mundo. Quando a França começou a explorar os oceanos, já tinha praticamente um século de atraso em relação aos países ibéricos. Este atraso se deve muito à infração da ordem jurídico-política da época, nomeadamente do Mare Clausum, uma bula em que a exploração do Oceano Atlântico estava restringida aos estados ibéricos. Em 1503, um navio francês de grande tonelagem, o Espoir, partiu com o objetivo de chegar à Índia pelo oceano, ajudado pelos portugueses Sebastião Moura e Diogo Coutinho, bons conhecedores de rotas atlânticas e índicas. Contudo, apanhado por uma tempestade, o navio ficou impossibilitado de avançar, e os aventureiros foram ter a costa brasileira, de onde levaram várias mercadorias exóticas. Teve sorte em não encontrar qualquer barco português, mas ao chegar, foi atacado por piratas, que lhe roubaram as mercadorias e afundaram o navio. 20 anos mais tarde, foi Ferrazano a tentar, que falhou na primeira tentativa e na segunda, a chegada à América do Norte. Contudo, apesar de tanto fracasso, o piloto genovês acabou por conseguir atrair capitais de áreas geográficas distintas mais uma vez, tal como nas duas anteriores. Desta vez, 2 dos 4 barcos regressaram após uma tempestade. Um naufragou e outro continuou até Sumatra, e no regresso, naufragou. Os 2 que regressavam fizeram escala no Brasil, de onde levaram mercadorias. Após a motivação pelos núcleos de Ferrazano, muitos outros armadores franceses aventuraram-se para chegar a terras asiáticas e outros para o Brasil. Em 1528, chega finalmente o navio francês ao porto de Dil, onde é capturado, causando grande consternação ao governo Sumatra. Mas, apesar dessas derrotas e também os franceses terem sido um pouco lesados no começo de sua vida marítima, ainda podemos falar sobre o saque de Funchal e também os ataques franceses no antigo regime. Porém, vou me sustentar apenas com o que já foi dito para poder dar início ao curso holandês. Os neerlandeses fizeram várias incursões para conquistar o Brasil, dado que eles não conseguiram nenhuma autorização para praticarem o comércio no território brasileiro, tiveram de optar pela invasão do território, nomeadamente através de um curso, tentando conquistar assim o país. Mesmo durante a trégua dos 12 anos, os ataques corsários e as embarcações portuguesas não cessaram, assim como as ações piráticas. Em 1616, os holandeses apoderaram-se de 28 navios no Brasil, e anos após o termo de paz, como é óbvio, estes números ainda aumentaram mais, como por exemplo em 1623, os holandeses se marcam muito com o Brasil e têm uma história profunda. As histórias de piratas e também principalmente de corsários são inúmeras, mas eu, novamente, não quero um vídeo muito grande para vocês, e se quiserem eu posso trazer numa próxima oportunidade e fazer até mesmo um vídeo grande contando essas histórias. Porém, vamos ainda falar mais sobre a pirataria, e principalmente como ela era nas Ilhas Canárias. Devido à situação estratégica deste arquipélago espanhol, como uma encruzilhada de rotas marítimas e ponte comercial entre Europa, África e América, este foi um dos lugares do planeta com maior presença pirata. Nas Ilhas Canárias, destacam-se os ataques e a pilhagem contínua de corsários bárbaros ingleses, franceses e holandeses. E por outro lado, a presença de piratas de corsário deste arquipélago que fizeram sua incursão no Caribe. Piratas e corsários como François Leclerc, Jacques de Soré, Francis Drake, Peter van der Doe, Morato Arraes e Horatio Nelson atacaram as ilhas. Entre os nascidos no arquipélago destacam sobretudo Amaro Pargo, a quem o monarca Felipe V da Espanha frequentemente beneficiou com as incursões corsárias. Falando um pouco mais sobre os piratas e seu começo, a vestimenta deles era bem conhecida e bem tradicional da que vemos hoje em filmes,
com tapa-olhos, chapéu tricórnio, chapéus de 3 lados, ganchos e pernas de pau, armamentos e papagaios. Tinham um código de conduta, as regras de cada capitão eram estabelecidas para cada um dos membros da tripulação. Aqui existia uma certa incerteza acerca do comportamento aceitável entre os piratas num navio normal. Quando as regras eram quebradas, a tripulação punia várias vezes sem dó e sem piedade o infrator. Ainda assim, em alguns casos em que o pirata em questão desempenhava bem a sua função, podia ser absolvido. Exemplo de um código de conduta era de que todos os homens devem obedecer o código. O capitão tem direito a 1/4 de todos os saques, tem direito a parte de 1/4 do saque, esses os mestres, homem de armas, carpinteiros e o imediato. Se alguém tentasse fugir ou guardar algum segredo do resto da tripulação, ele deve ser abandonado. Se alguém roubar alguma coisa, esse deve ser julgado com o fato de ser abandonado ou levar uma bala em sua cabeça. Se alguma vez nós nos tivemos de encontrar com outro pirata e esse homem seguir o seu código sem o consentimento do capitão e da tripulação, deve sofrer a punição. O homem que desrespeitar este artigo levará a chibatadas de acordo com a lei de Moisés. O homem que abocanhar as suas armas ou fumar tabaco no porão, sem uma tampa no cachimbo, ou carregar uma vela acesa sem lanterna, deve ter a mesma punição de chibatadas. O homem que não mantiver suas armas prontas para o combate, ou que ficar noivo, ou que se esquecer da sua função, deve sofrer qualquer punição que o capitão quiser. Se o homem perder o seu casamento, deve ganhar 400 pesos. Se perder um membro, 800. Se alguma vez se encontrar uma mulher prudente e esse homem se oferecer a intrometer com ela sem consentimento, esse deve morrer. O homem que fica para trás é deixado para trás. Ainda podemos analisar outros fatos como a vida deles na terra e no mar, os castigos que os piratas levavam, a legislação que os regia e as suas recompensas. Porém, acredito que tenho falado demais já e tem muita coisa a ser explorada, como, por exemplo, os corsários, cada país e sua atuação pirática e cada grupo de piratas. De qualquer forma, deixem aí no comentário se ficou alguma dúvida ou se querem que eu explore alguma parte melhor. Agradeço a atenção e até a próxima.